Olá, pessoal! Voltando às tiragens de tarô para a semana, e eu escolhi deixar para fazer isso no domingo, dia 18. Porque no domingo, dia 18 de janeiro de 2026, a gente tem a primeira lua nova do ano. E o que isso quer dizer, né? A gente vai entrar agora na primeira lunação completa de 2026. Porque até agora a gente ainda estava vibrando numa lua nova que começou lá em dezembro de 2025. E esse é um ciclo que ainda é transitório, não é um ciclo firmado no ano novo. Para muitas pessoas, hoje é uma data de comemoração de ano novo justamente por conta dessa lua nova ser hoje. E é nesta tarde de domingo, de dia 18, certo? Para ver as energias da semana, eu trouxe de novo objetos. Algumas pessoas me pedem para trazer objetos para escolher, né? Então, hoje eu trouxe uma coisa bem diferente, assim. Eu trouxe um incenso preto e um incenso de cor areia. E aí vocês vão pensando enquanto eu embaralho para ver qual deles vocês querem. Eu vou abrir primeiro o preto, depois eu abro as cartas para o areia, certo? Então vamos lá. Claro que quem tem vontade pode escutar os dois e não tem problema nenhum, né? Eu gosto muito das partes dos conselhos, porque sempre ajuda a gente a definir algumas coisas, né? Vamos lá. A energia da semana e um conselho. Bom, para a energia da semana de quem escolheu o incenso de cor preta, a gente tem o louco e o 7 de paus. E aí, né? E aí que essas duas cartas é uma combinação da energia da semana. Eu trabalho com um método que usa sempre um arcano maior e um arcano menor. Vem dizer que, apesar de a gente ter entrado num ciclo novo, numa lua, num signo de terra, que é responsável, que é metódico, que é bastante formal, de concretizar coisas, de seguir regras, de fazer tudo muito corretamente. Quem escolheu incenso de cor preta, essa semana vai estar tocando o louco, né? Vocês vão fazer coisas que vocês não costumam fazer. Vocês vão fazer coisas novas, coisas diferentes, coisas não usuais. E por conta disso, vocês também vão estar menos responsáveis, vão largar um pouco de mão prazo, compromisso, horário, cuidados de si. Sabe quando a gente tá naquela semana que ficou doente, precisa tomar antibiótico e esquece totalmente os horários? Porque tem muita coisa na cabeça para ir ali no alarme do celular e ficar marcando os horários para tomar o antibiótico, porque a cabeça tá voando em outras coisas. É tipo isso. Mas isso incomoda muita gente. E essas pessoas vão tocar pedra em vocês. São aquelas pessoas que vocês disseram assim, deixa eu dar um exemplo. Eu sei que exemplo sempre ajuda, né? A gente trabalha num lugar com um monte de gente e a gente diz assim, ai, porque eu tô cansado, eu tô de saco cheio, uma hora eu vou chutar tudo pra cima e vou embora.
E aí todo mundo diz, pois é, eu também tô de saco cheio, eu tô cansado, faz isso. Faz isso, se tu não tá aguentando mais, vai lá e faz isso. E aí essa semana, vocês simplesmente vão chegar no trabalho e vão dizer, não venho mais. Assim, com toda a tranquilidade do mundo. Não venho mais. E vão largar fora. Não vão treinar ninguém, não vão fazer os 30, para quem é CLT sabe o que é isso, né? Eu não sou há muito tempo, mas ainda lembro o que era isso. Quem é PJ também não sabe o que é isso, né? Mas assim, vocês vão largar de mão. Não tem mais consultoria, não tem mais me dá uma ajudinha aqui. Fica só mais um pouquinho, porque eu preciso que tu me ensine. Não, vocês encheram o saco. Vocês vão. Porém, essa decisão que antes tinha aquele apoio dessas pessoas que diziam, eu também acho que uma hora tem que chutar o balde e sair fora. Essas pessoas vão ser as primeiras que vão criticar. Vão ser as primeiras que vão falar mal de vocês, que vão falar que vocês não têm que fazer aquilo que dá na cabeça de vocês, que vocês são irresponsáveis, que vocês são negligentes e vão ficar falando mal de vocês. Pois é. Por quê? Porque quando essa carta sai, a gente faz alguma coisa e alguma coisa muito importante. No caso do louco, a gente faz uma loucura que é muito importante pra gente. E a gente vai com toda a força lutar para realizar essa insanidade. Mas a nossa ação afeta um sistema, afeta pessoas do nosso entorno. E aí a coisa não fica mais tão simples. A coisa complica. Porque assim, não dá sempre para ser feliz e agradar todo mundo, né? E nessa semana vocês vão querer fazer o que vocês bem entendem. E vai dar ranço, vai dar muito ranço. E assim, ó, não é rancinho, é belazão, assim, tá? É discussão, é um monte de gente metendo o dedo na cara de vocês, queimando o filme de vocês. Por quê? Porque tem pessoas que na hora do blá blá blá, elas estão ali para tudo. Porém, na hora que elas veem o outro realizando uma coisa que lá no fundinho às vezes elas mesmas queriam fazer e não fazem, sabe? Elas são as primeiras a começar a juntar gente para tocar pedra na geni, tá? Então assim, não se preocupem. Vocês têm condições de arcar com esse enrosco, tá? Vocês nesse momento, vocês podem estar bloqueando, podem estar fazendo coisas que vocês não faziam, podem estar tomando atitudes inesperadas, mas vocês estão no controle das ações de vocês, por mais absurdas que elas pareçam. E nenhum ataque, nenhuma ação que venha contra vocês derruba vocês, porque vocês nesse momento têm mais força do que qualquer outra coisa contra vocês, tá? O conselho de vocês saiu a roda com o as de paus. E aí, né? O que diz esse negócio aí? Diante de uma situação dessas, né, que vocês vão se ver essa semana, tentem não ficar gastando muita energia brigando. Eu sei que sofrer um ataque não é legal. Eu sei que ser criticado injustamente não é legal. Eu sei que ninguém tem que meter o nariz na nossa vida. Mas aqui tem gente se sentindo prejudicada por nós, né? Mas a melhor atitude essa semana
é ir levando. Alguém vai e diz assim, pô, cara, você foi um baita de um irresponsável, como é que você fez isso? E aí você respira, conta até 3. E diz, pois é, eu acho que eu vou ter que pensar melhor. Não diz sim, não diz não. Vai lidando, vai escorregando. Sabe um mussum que já não consegue pegar? Vai assim, vai escorregando. Vai saindo de manso. Mas fica olhando. Fica analisando quem são essas pessoas. Fica analisando como se dão essas situações. Até baixa um pouquinho a bola de vocês. Mas não deixe de ir pelo menos plantando a sementinha dessas coisas que vocês querem fazer. Porque se tá vindo uma carta dessas aqui, é porque vocês estão se sentindo muito amarrados, muito submetidos, muito coagidos pela vida. E às vezes a gente precisa romper um pouco com algumas coisas. Mas aí vem o conselho dizendo, faz. Só faz com jeito. Analisa. Seja inteligente. Faz na manha. Tá certo, pessoal? Vou botar aqui do lado. Agora, então, eu vou tirar as cartas da semana para quem pegou o incenso de cor areia. Vamos lá. Menores. Pois é. O que eu vou dizer para vocês? Gente, quando eu faço tiragem assim, de escolher entre coisas, eu não uso o mesmo deck. Então, o que é um deck? Um deck é um conjunto de tarô, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho os arcanos maiores e os menores de um único deck, de um único conjunto. E quando eu faço essas tiragens, se eu uso que nem hoje 2 objetos, eu uso, deixa eu só juntar aqui com uma mão, tá ruim. Eu uso 2, tá? Porque eu sempre tenho aquela coisa de que podem sair cartas iguais, alguma carta igual para os 2 grupos. Só que assim, é surreal, porque a carta da semana dos 2 grupos é a mesma. A carta conselho dos 2 grupos é a mesma. Então, o que aí a gente já começa a perceber? Lembra que eu falei que vai ter muita gente entrando em embate com nós? Essas pessoas também estão em energia de louco. Elas também têm coisas na vida delas que elas estão deixando pra lá, que elas estão negligenciando, que elas estão largando de ser tão responsáveis com tudo, que elas estão fazendo como elas nunca fizeram antes, sabe? Só que tem uma diferença. No grupo do incenso areia, a combinação que veio foi essa aqui. E aqui, quando sai essa combinação, é tipo assim, tu faz uma coisa totalmente diferente do teu jeito de ser, do teu estilo de lidar com a vida,
vai ter muita gente dizendo, vai lá, faz. E daí tu vai lá e faz, e delas dizem, uhul, que bom que tu fez. É isso aí, cara, parará. Mas nenhuma dessas coisas pode ser desfeita. Porque com essa combinação, a gente não desfaz aquilo que foi feito. Seja uma coisa grande, seja uma coisa pequena. Então, eu vou dar um exemplo. Tá na festa com a galera, todo mundo bebendo, e tu sempre foi uma pessoa que disse, quando eu dirijo, eu não bebo. E aí, o pessoal fica lá, naquela folia, naquela energia e parará. E dá só um golinho, dá só um golinho. E tu vai dar um golinho, dá 2 golinhos, e vai um copo, e vai uma garrafa, né? 2, 3 long neck. E tu fica alto, tu fica feliz, tu fica aquele cara que todo mundo adora, que tá louco pra fazer uma insanidade. E aí tu pega o carro e começa a te aparecer com o teu carro. E o pessoal vai lá, uhul, que massa, vai lá, faz, mostra, tarará. E tu dá aquela arrancada e tu bate numa moto estacionada. E ninguém sabe o que é, mas tu bateu naquela moto que estava estacionada ali, ela caiu. Aí dá aquele choque inicial. Tu diz assim, meu Deus, o que eu fiz? Foi lá, olhou, em princípio não aconteceu nada com a moto. E a galera ali vibrando, porque tu fez aquilo, né? Mas quebrou um negócio na moto. E essa moto vai ter que ficar parada e o dono da moto trabalha com ela. E aí depois que passar toda essa situação, eu não tô nem falando das questões burocráticas que envolvem isso. Eu tô falando daquele sentimentozinho assim que dá dentro da gente, assim, que diz: poxa, grande coisa, eu fui me aparecer para todo mundo fazendo M. E agora eu me lasquei com aquela pessoa. Eu fiz coisa errada. Eu vou ter que pagar uma grana para arrumar ali um negócio. Talvez até um processo, porque a pessoa vai ter que parar de trabalhar até arrumar a moto. Ou seja, é uma vitória inútil. Toda aquela comemoração, aquele gás, aquela coisa do povo em volta de ti para tu ir lá e fazer a tua loucura e te aplaudirem porque tu tá fazendo ali o que tu tá super afim de fazer, só que no lugar inadequado, pessoa do céu. Vai ser uma vitória inútil, porque tu não vai ganhar nada com isso. Tu foi no calor da galera, tu não te respeitou e tu chutou o balde do jeito errado. Vai para uma pista para fazer isso, vai para o lugar certo, né? Não, foi ali naquela rua estreita, onde tinha outros veículos estacionados, enfim. E aí a gente vem para o mesmo conselho, tá? E esse conselho, ele vem assim, ó. Essa semana, quando te der essa vontade maluca de fazer uma loucura, de fazer uma coisa diferente, de não fazer nada que tu é obrigado a fazer, entendeu? Eu sempre digo, a gente não é obrigado a nada, a não ser pagar os boletos, né?
tu vai dar uma parada. Dá uma parada. Tu não precisa deixar de fazer, mas vê como é que tu pode fazer com essa situação. Se tiver alguém te pilhando, não precisa ser grosseiro, não precisa, né? Mas assim, ó, vai com jeito, lida com jeito com as pessoas. Seja gentil. Se alguém disser pra ti, vai lá e cara e faz isso, não sei o quê, porque tu tem que fazer, por exemplo, num trabalho que o teu patrão manda tu fazer uma coisa que tu sabe que não é pra fazer. Tenta, assim, dizer pra ele gentilmente e lidar com essa situação de uma maneira que tu não faça isso, que tu possa deixar para depois, quando ele não vai mais querer que isso seja feito, ou que tu possa conversar com ele para fazer isso de um jeito possível, um jeito bacana, tá? Então, assim, não quer dizer que a gente não tem, às vezes, que se submeter, mas se submeter a uma situação por necessidade não é ser capacho de ninguém, tá? Então, aqui é o seguinte, a gente não força a barra, a gente não insiste na loucura, a gente não abre mão das nossas vontades. Se bem que o louco tem muitas vontades, né? Esse cara aqui, assim, ó, ele tem tantas vontades que daqui a pouco ele já não sabe qual é a próxima vontade. Mas enfim. Mas assim, a gente se recolhe um pouco, fica um pouco mais na nossa, um pouco mais egoísta. Vai deixando ali as coisas se acomodarem ao longo do tempo, para ver se era mesmo aquilo que a gente queria fazer daquele jeito. E aí as coisas vão se resolvendo. Porque às vezes passa um vento assim pela gente que meio que dá uma enlouquecida na cabeça da gente, né? E aí, se a gente não dá aquela parada para se dar conta do que é isso que tá passando por nós nesse momento, a gente às vezes comete algumas insanidades. E aqui tá dizendo, tu pode te sentir mais livre, tu pode fazer as tuas coisas com mais liberdade. Mas deixa o teu entorno seguir um pouco para ver se tu não tá fazendo as coisas apenas porque tu tá naquela onda. Sacaram? Faça as coisas porque tu quer. E para ter certeza que é tu que quer, tu precisa parar um pouco. Tu precisa ouvir a tua intuição, tu precisa usar da tua razão, né? É que eu tô dizendo para os dois grupos agora. Porque é uma linha muito tênue para algumas pessoas entenderem aquilo que é delas e aquilo que tá no embalo do mundo. Certo, pessoal? Uma boa semana do dia 19 até o dia 25. Beijo no coração de todos e até mais.